Graça e paz, bom dia, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Rose Albuquerque e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de devocional. Hoje vamos meditar em Hebreus, capítulo 4, versículos 14 e 15, que diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Não devemos esquecer que Jesus, quando veio a esse mundo, ele veio 100% humano. Jesus, ele sabe o que é ter fome, o que é ter sede, o que é ter frio, o que é sentir calor. Jesus conhece as nossas necessidades humanas, porque quando ele esteve aqui nessa terra, ele veio 100% homem. Jesus, ele é tão poderoso, ele é tão Deus. Jesus chorou no enterro de Lázaro, mesmo sabendo que ia ressuscitar Lázaro. Por que Jesus chorou, sendo que ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro? Porque Jesus, ele viveu também a nossa humanidade. Jesus se compadeceu da dor de Marta, da dor de Maria. Por isso Jesus chorou. Jesus, ele sentiu a dor humana igualmente cada um de nós sentimos nesse mundo. Não devemos esquecer disso. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. E o que é um sumo sacerdote? O que faz um sumo sacerdote? O sacerdote, ele é o mediador entre Deus e os homens. Uma vez por ano, o sumo sacerdote ia oferecer para Deus sacrifícios em prol de si mesmo e do povo. Por quê? Pela expiação dos pecados. E era algo tão importante que eles faziam isso uma vez por ano. Mas quando a Bíblia diz que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, é porque hoje nós não precisamos mais de mediadores. Nós temos livre acesso ao trono da graça. Nós temos livre acesso à presença do nosso Pai. Mas Jesus nos garantiu isso na cruz do Calvário. Quando Cristo morreu por nós, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele estava se oferecendo como um sacrifício vivo, para que nem eu nem você precisássemos fazer nenhum outro tipo de sacrifício animal. Não precisamos, porque Jesus na cruz, ele foi o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Tito, capítulo 2 e versículo 14, diz assim: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si seu povo especial, zeloso e de boas obras. Zeloso e de boas obras. Precisamos também ter zelo pelas coisas de Deus. Devemos nos ocupar naquilo que é também importante para Deus, não só o nosso cotidiano, mas existem outras coisas que também é importante para Deus. Tudo que é importante para Deus deve ser importante também para nós. Quando Jonas não quis ir para Nínive e pegou um barco e foi para Tarsis, enviou aquele peixe, não foi para outra vez punir Jonas, não, foi um livramento. Inclusive aquele peixe foi um livramento que Deus deu a Jonas. Enfim, quando Jonas não quis ir pregar lá para o povo de Nínive, que era um povo mau, mas Jonas sabia o caráter de Deus, conhecendo que Deus é bom, ele pensou, eu vou lá e Deus vai perdoar aquele povo e não vai ter adiantado nada, porque para Jonas aquele povo não merecia perdão. Um erro nosso. Não devemos julgar os nossos irmãos de maneira nenhuma e condenar ninguém a nada. Bom, aí Jonas foi para Tarsis, Deus enviou aquele peixe. Então eu vou ler para ficar melhor, para a gente entender.
Jonas, se você puder depois ler na sua casa, que diálogo interessante entre Deus e Jonas, tá em Jonas, capítulo 4. Nós vamos começar a ler do versículo 5. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. Ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria na cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboeira, a qual subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra à sua cabeça, a fim de o livrar do enfado. Assim Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte e que secou a aboboreira. E quando essa aboboreira secou, Jonas ficou triste de novo, irritado, irado com Deus, dizendo, era melhor que eu morresse. Jonas, ele é fujão e dramático. E ele ficou muito revoltado porque a árvore secou. E no versículo 10, Deus diz assim para Jonas, e disse o Senhor, tivestes tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhastes, nem a fizestes crescer, que numa noite nasceu e na outra pereceu. E não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, além de muitos animais. Deus é tão bom que Ele se importa até mesmo com os animais. Imagine nós que somos filhos de Deus. Deus deu uma lição a Jonas naquela noite. Deus fez crescer essa árvore de nome complicado para fazer sombra para Jonas. Jonas ficou muito feliz. Deus fez, Deus destruiu e Jonas ficou irritado com o Senhor. E o Senhor disse, Jonas, você está irritado, sendo que você não plantou, você não regou, você numa noite viu crescer, no outro dia você viu morrer. E não hei eu de ter compaixão de 120.000 homens que não sabem discernir entre a mão direita e esquerda. Como assim não sabem discernir entre a mão esquerda e a direita? Eles não sabem o que é certo, porque eles não estão nos caminhos do Senhor. Eles não estão andando com Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Que conversa comprida de hoje, não foi? Tudo isso para falar o quê? Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, sem pecado. Assim como nós experimentou todas as dores, foi tentado, mas não pecou. Nós temos livre acesso a Ele. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é um sumo sacerdote. O Senhor é um Deus bom, um Deus de paz. Jesus, a nossa vitória está garantida na cruz do Calvário. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Continua, Pai, nos ajudando, nos abençoando, nos protegendo, nos livra do mal. Dar-nos, Senhor, sabedoria. Continua, Senhor, cuidando de perto dos nossos vizinhos, amigos, familiares. Abre porta de emprego para quem está desempregado. Abençoa a saúde, Senhor, do teu povo, Pai. Que haja alegria, prosperidade nos lares. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Vejam se vocês são inscritos no canal. Se puderem depois, leiam Jonas. É muito interessante. Me digam aí com quem dos discípulos vocês se parecem mais. Mãe, escreve aí qual discípulo que eu me pareço mais. A minha mãe me conhece. Jonas é um deles, mas tem um outro discípulo de Jesus que é muito parecido comigo. Um abraço, um dia iluminado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.